Uma alegria poder estar pela primeira vez a celebrar a Eucaristia nesse recinto tão seleto, tão importante, que é a Lego, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Como já no início saudei o nosso presidente desta Assembleia, deputado Bruno Peixoto, o agradeço mais uma vez por esta oportunidade de estar aqui nesta missa mensal que Vossa Excelência permitiu que se realize aqui na nossa Alego. Bem como grupos de oração, grupo de terço que nós temos dentro desse conjunto da nossa Assembleia, e isso ajuda muito a criar este clima de comunhão, de serviço, tocado pelo poder de Deus. Nesse dia que celebramos São Josafá, bispo e mártir, o Espírito Santo nos reúne aqui, nesta casa de leis, onde se pensa e se constrói o bem comum, para recordar que a missão política e legislativa é uma das expressões mais altas da caridade cristã, quando orientada pelo amor à verdade e à justiça. Hoje, nesta Assembleia Legislativa, diante dos que aqui servem, o povo goiano, a palavra de Deus nos chama a um exame de consciência sobre o exercício do poder e o dever de gratidão diante de Deus. Na primeira leitura da sabedoria, nós escutamos uma fala diretamente aos governantes: escutai, ó reis, e compreendei. O poder vos foi dado pelo Senhor e a soberania pelo Altíssimo. A Escritura Sagrada recorda que toda autoridade é dom e missão, não privilégio. É Deus que concede o poder para o serviço, e Ele pedirá contas de como foi exercido esse poder. Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, no século XII, ensina que a lei justa é aquela que conduz à virtude e que todo governo deve ordenar-se ad bono comune, isto é, ao bem comum. Santo Tomás fez uma leitura de Aristóteles, um filósofo do século III a.C., aplicando às suas teses os saberes cristãos. A sabedoria exorta os que têm fé a responsabilidades políticas, a julgarem com retidão os que agem no judiciário e a agirem segundo a vontade de Deus os que executam. Essa advertência ecoa também nas palavras de Santo Tomás Moro, padroeiro dos governantes e políticos, que preferiu perder a cabeça a perder a consciência. Ele dizia: morro, bom servo do rei, mas de Deus primeiro. Esta hierarquia de fidelidades que deve orientar a vida pública, servir ao povo sem nunca trair a consciência reta, nem a lei divina. O Salmo 81 clama: fazei justiça aos indefesos e aos órfãos, libertai o oprimido e o infeliz. Aqui se expressa a alma do Estado e do Parlamento: promover a justiça social, defender os vulneráveis, garantir a liberdade e a dignidade de cada cidadão. Aristóteles já dizia que a finalidade da política é trazer os cidadãos bons e justos para esta união em favor do bem comum. O verdadeiro progresso
não é apenas econômico, mas ético e espiritual. É o progresso da honestidade, da transparência e do respeito sagrado do valor da vida humana. No Santo Evangelho, 10 leprosos são curados por Jesus, mas apenas um samaritano pagão, volta para agradecer. O Senhor pergunta: e os outros 9, onde estão? A ingratidão, meus irmãos, é uma lepra espiritual que contamina também a vida pública. Quando o poder se esquece de que tudo é graça e missão, ele vai se definhando. A política torna-se nobre quando é exercida com gratidão a Deus e ao povo. E quando reconhece como samaritano toda cura e todo êxito que vem de Deus. São Luís, rei da França, no século XIII, é um político que foi concedido pela Igreja o título de santo. Os seus escritos, a sua carta, o seu testamento deixado ao seu filho mais velho é primoroso. Ele também é um modelo luminoso de governança, pois governava com humildade e justiça. Cuidava pessoalmente dos pobres e dizia: prefiro ser julgado por um pobre justo do que por um rei injusto. Inspirado por Santo Tomás de Aquino, ele compreendeu que o poder é ministério e que um rei ou legislador deve viver como um pai do povo. A autoridade sem serviço é tirania. A lei sem ética é opressão. A liberdade sem responsabilidade é anarquia. Celebrar esta missa aqui na Lego é um gesto de fé e esperança. Fé em Deus, que conduz a história, e esperança em nossos representantes desta casa, chamados a ser instrumentos da providência divina na construção de um Estado cada vez mais justo. O parlamento é uma escola de sabedoria prática, onde se deve aprender a conciliar a verdade e a prudência, o ideal e o possível, a justiça e a misericórdia. A Igreja reza todos os dias pelos governantes, como ensina São Paulo a Timóteo, segunda carta de 1 a 2, que se façam orações pelos reis e por todos os que têm autoridade, para que possam viver vida tranquila e pacífica. Rezemos hoje por esta Casa de Lei, pelos deputados, servidores e colaboradores, pedindo que o Espírito Santo lhes conceda discernimento, retidão e coragem moral. Contudo, ao contemplar São Josafá, recordamos também os mártires de hoje, especialmente os cristãos perseguidos na Nigéria, no Oriente Médio e em tantas regiões do mundo. Eles nos lembram que a liberdade religiosa, fundamento de toda democracia, é um dom precioso que deve ser protegido. A indiferença diante da perseguição é cumplicidade com a injustiça. E vocês podem observar que todos os estados totalitários perseguem a religião. Não gostam do Evangelho, odeiam Jesus Cristo, porque o poder se tornou uma ditadura, uma tirania contra o próprio povo que geme e sofre quando é governado por esse naipe de pessoas. Concluindo, amados irmãos e irmãs, peçamos que o Espírito Santo inspire cada decisão desta casa, que os deputados e servidores da Assembleia Legislativa sejam promotores da liberdade, da justiça e da verdade,
Isso aqui não é uma poesia, gente. Isso aqui é um profetismo. Nós não podemos cultivar a desonestidade. Nós precisamos criar a cultura da transparência em todos os âmbitos, inclusive na igreja. A transparência. O nosso país está mal por causa da falta de transparência, por causa da corrupção, que se tornou um ralo por onde os impostos, o suor do povo vai sendo drenado para objetivos pessoais e aproveitamento também pessoais. Um cristão não pode ser um adversário da verdade e da justiça, e nunca camuflar essas grandes virtudes. Que a fé de São Josafá, a sabedoria de Santo Tomás de Aquino, a retidão de Santo Tomás Moro e a caridade de São Luís, rei da França, guiem cada ação pública desta casa. E que, como o leproso curado, saibamos sempre voltar aos pés de Cristo, reconhecendo que toda boa lei e toda boa política são frutos da graça de Deus. Levanta-te e vai, tua fé te salvou, disse Jesus ao leproso. Assim também o Estado se levanta e se fortalece quando o seu povo e seus líderes caminham com fé, gratidão e justiça, assim seja.